Meus amores, vamos falar sobre propriedades de compostos iônicos. A gente falou sobre a estrutura, falou sobre os conceitos fundamentais. Agora, o que é a hora? A gente falar propriedade. Coisas da estrutura atômica que a gente vai trazer para a nossa realidade, para o nosso mundo macroscópico. Quando a gente estudou a ligação iônica, a gente estudou o mundo microscópio, aquele que só no papel ou só nos microscópicos ultra mega ultra power para ver. Aqui não, aqui a gente vai falar de coisas que a gente consegue fazer em casa, a gente consegue ver em casa. Por exemplo, pessoal, isso aqui é só a introdução. A força que une os cátions e os ânions na ligação iônica é a forte atração eletrostática. Então a gente tem sempre na ligação iônica um cátion, carga positiva, e um ânion. E aí é uma lei da física que fala: cargas opostas se atraem. E na verdade, quando a gente tem um composto iônico, a gente não pode pensar não em dois átomos, ou três, ou quatro, ou cinco ligados. Eles são um conglomerado gigantesco, como representado aqui o sal de cozinha. Pega um grãozinho de sal de cozinha, aquilo lá é uma representação muito, mas muito maior do que esse cubinho aqui. Onde a gente tem um amontoado gigante de íons cloreto e íons sódio. Só que assim, dois íons cloreto não se tocam, porque entre eles fica um átomo de sódio. Então o cloreto aqui, que é o verde, ele fica entre dois átomos de sódio. Então dois íons cloreto fica entre um átomo de sódio. E cada cátion sódio tem um cloreto no meio. Então dois íons de mesma carga não se tocam. E esse conglomerado existe, é gigantesco, é enorme, é gigante, beleza? É assim que todo composto iônico é, não só com o NaCl, todo composto iônico é. Algumas características que são comuns em compostos iônicos. Primeiro, são sólidos a temperatura ambiente, tá? A gente pode derreter? Sim, aquecendo a gente derrete eles, a gente consegue fundir, mas a temperatura é bem alta. Se eu não estou enganado, então, todos são sólidos na temperatura ambiente. Exemplos. O professor vai falar do sal de cozinha. O acidente também é composto iônico. A maioria dos materiais que fazem aqui a parede, não a tinta, mas aqui o outro, dependendo da tinta mas os materiais que compõem a parede, o tijolo, eles são todos iônicos também, tá? O dente, eu falei, a casca do ovo, que é calcário, ou que é um fertilizante também, é iônico. O giz não de cera, o giz desse que o professor usa para escrever no quadro, é um composto iônico, tá? Então tem outros. O bicarbonato, que é para fazer bolacha, é um composto iônico, certo? Todos são sólidos. Aqui estão, e muitos são coloridos. Aqui colocando o sulfato de níquel, o sulfato de cobre, perdão, aqui atrás, que é azul, tem um azul bem bonito. O dicromato de potássio, esse laranja aqui é bem bonito também. E o dentro de chumbo é amarelo. Mas a cor não convém nesse momento. A questão é explicar que eles são sólidos a temperatura ambiente. Por que são sólidos a temperatura ambiente? Os cátions e os ânions se atraem com tanta força, que precisa de muita energia para separar, tá? Para transformar de sólido para líquido, você tem que distanciar os cátions e os ânions. Isso precisa de muita energia para isso acontecer, tá? Por isso que eles são sólidos a temperatura ambiente. São duros e quebradiços. Por que eles são duros e quebradiços, pessoal? A dureza está relacionada à dificuldade de ser riscado. Então, eles são geralmente difíceis de ser riscados. Um exemplo disso é o quartzo. São umas pedrinhas brancas que, às vezes, quando a gente encontra no chão. Aqui não é tão comum, mas tem umas pedrinhas branquinhas assim. A outra coisa que é iônico, pessoal, o vidro é iônico, do copo, do vidro da janela. A dificuldade de riscar ele é difícil, tá? Compostos que são covalentes, que está para frente, a dureza é bem menor, são duros. Por que eles são quebradiços? Vamos voltar aqui naquela figura do NaCl. Quando a gente bate com algo num composto iônico ou derruba no chão, você tem uma movimentação desses cátions e ânions. E aí o que acontece? Dois cátions e dois ânions se aproximam. Então, olha, estão longe um do outro. Quando você bate, eles se aproximam. E aí você tem o quê? Repulsão entre os cátions e ânions, e tem a separação deles, tá?
Por isso que eles se quebram com facilidade, então eles são quebradiços. E assim, não é que quebra no meio. Geralmente compostos iônicos, quando eles se quebram, eles se despedaçam em infinitos tamanhos. Por isso que o sal de cozinha, por exemplo, ele vem moído para a gente na prática. Por isso, tá? Porque quando você aperta um grãozinho, você faz com que cátions se aproximem uns dos outros. E aí você tem a repulsão de duas cargas positivas e também dos ânions, cloretos, carga com carga negativa. E aí você tem o fato de ser quebradiço. Um exemplo disso, eles são compostos que são usados para corte de tão duros que são. Mas se você bater, ele quebra, certo? Então, duros e quebradiços. Altas temperaturas de fusão e ebulição. Geralmente são bastante altas. Por exemplo, se a gente pegar um copo de água no mar e ferver ele numa panela, você vai ver que o sal vai ficar no fundo. Você pode aquecer à vontade, não vai ebulir, certo? Conduzem corrente elétrica quando fundidos em solução. A corrente elétrica, pessoal, ela só é, digamos, transferida quando você tem íons. Ligação metálica também tem íons, a gente vai estar para frente. Por que quando a gente coloca... Ah, professor, por que em água só que ele conduz corrente elétrica? Porque para a corrente elétrica se movimentar, os íons têm que se carregar a corrente elétrica. No estado sólido, os íons estão presos, o cátion e o ânion. Não tem como eles se movimentarem. Agora, quando se coloca em água, que é em solução, os íons, olha, eles ficam no meio das moléculas de água. Aí ele consegue fazer essa movimentação. Beleza? Então, olha, você só consegue fazer transmissão de corrente elétrica se o sal tivesse dissolvido em água ou fundido, porque aí os íons, o cátion e o ânion conseguem se movimentar e aí eles conseguem transmitir corrente elétrica. Por isso, pessoal, que você estando molhado, você conduz corrente elétrica. Só que não pode... Por que isso acaba acontecendo? Você leva um choque, porque a tua pele tem sais. A água da torneira também tem bastante sais dissolvidos. E aí esses sais conduzem a corrente elétrica. A água pura, que é a chamada água destilada, ela não conduz corrente elétrica. Mas quando a gente está molhado, está cheio de sais dissolvidos na nossa pele, se entrar em contato com a corrente elétrica, a gente acaba levando o choque. Beleza? Forma um retículo cristalino, isso que eu falei. Então, qual que é a diferença? O que é um retículo cristalino? É uma forma organizada dos cátions e ânions. Eles são bastante organizadinhos ali, aqui, ó. Pode ver. São tudo enfileiradinhos na vertical, na horizontal, no plano X, Y e Z. Isso é uma característica de compostos cristalinos. São extremamente organizados, tá? Nem todos são assim, mas a grande maioria. Os sais de cozinha, o calcário, todos eles se organizam em estruturas muito organizadas. No caso do sal de cozinha, é um cubo. Tem um sal de cromo que é um prisma, é muito bonito de fazer. Só que o cromo é tóxico, por isso que é mais complicadinho a gente trabalhar com ele, tá? Mas é muito bonito, porque a estrutura é extremamente organizada, certo? Então era isso, essas principais características. Beleza, galerinha? Até mais, até o próximo vídeo.